Candidato Marino, você tem reagido aos ataques, graves ataques que ele tem feito à candidata do PT, e com razão. Eu quero lembrar que esse sempre foi o modus operandi, a forma de agir do PT, inclusive durante os 24 anos em que a senhora esteve no PT. A senhora entrou com uma ação da Justiça Eleitoral para tirar minha propaganda do ar simplesmente porque eu lembrava que a senhora militou durante 24 anos no PT e durante o mensalão lá permaneceu. Onde estava a candidata à nova política naquele instante? A nova política, candidato Aécio, estava exatamente na postura de quem, mesmo estando dentro de um partido político, nunca se rendeu àquilo que é ilícito, ilegal, como é o caso do mensalão. Vossa Excelência também esteve dentro de um partido que praticou o mensalão quando foi da votação da reeleição. Foi ali que começou o mensalão. No entanto, Vossa Excelência também permaneceu nesse partido e nunca vi fazer crítica à origem do mensalão. A gente pode estar dentro de um partido e não compactuar com os erros que são cometidos. Eu, inclusive, tenho dito, pessoas boas existem em todos os partidos e pessoas que cometem erros, como é o caso dos mensalões, do PT e do PSDB, também existem. Caberá a nós ter uma atitude. Eu saí do PT exatamente para manter as minhas convicções. Eu não vi você fazer nenhuma crítica ao expediente da reeleição e ainda não vi fazer nenhuma crítica ao mensalão da compra de voto para poder estabelecer o expediente da reeleição, que aliás é um atraso para o país. É o que leva a essa briga do poder pelo poder, em que as pessoas não são capazes de ver o que é melhor para o Brasil, e sim para os seus projetos passageiros de poder. Candidata, me surpreende que a senhora faça essa defesa do mensalão do PT ao compará-lo a denúncias que jamais foram comprovadas. Mas eu vou em frente. A senhora tem falado que vai governar com os bons. Até aí, óbvio, nunca vi alguém dizer que vai governar com os maus. Mas eu tenho dúvidas sobre o seu conceito sobre os bons. Quando a senhora foi ministra, a senhora montou a sua equipe. O presidente do IBAMA era um candidato do PT derrotado ao governo do Amazonas. O secretário de Desenvolvimento Sustentável era um deputado derrotado do PT no Mato Grosso. O secretário de Recursos Hídricos era um vereador do PT de Belo Horizonte, substituído por um candidato derrotado do PT em São Paulo. Nada mais antigo, candidata, nada mais velho na política do que nomear para cargos públicos aqueles que foram demitidos nas urnas pelo povo brasileiro. Existem, em primeiro lugar, candidato Aécio, você falou que eu fui atacada injustamente pelo PT. Eu também fui atacada injustamente por Vossa Excelência, que pela primeira vez na história desse país se uniu com o PT para tentar me desconstituir, como está dizendo aqui. Existem pessoas honradas, sim, que são derrotadas, pessoas competentes, que prestam um trabalho sério. Está cheio dessas pessoas dentro do seu partido. Se algum deles perder a reeleição, você vai chamá-los de velha política só pelo fato deles perderem a eleição? É isso que dá a visão de poder pelo poder. Obrigado aos dois candidatos. Podem retornar aos seus lugares. Candidata Dilma, é a senhora que faz a próxima pergunta. A senhora precisa dizer a quem vai dirigir a sua pergunta. Vou dirigir minha pergunta ao Eduardo Jorge. O candidato se aproxima agora do púlpito para que a senhora possa perguntar. Eduardo Jorge? Pois não. Candidato Eduardo Jorge, eu acredito que nós temos um programa muito importante que é o Pronatec. Aliás, o Pronatec faz parte de todo um esforço de voltar a investir em escolas técnicas. Eu sei que o senhor sabe que houve uma lei que proibia o governo federal de investir em escolas técnicas. Eu gostaria que o senhor pudesse me dizer o que o senhor considera importante nessa questão ligada ao Pronatec e às escolas técnicas federais. Esse é um tema mais amplo até, que é o tema da educação. É claro que o Pronatec é um programa importante e o Partido Verde pretende apoiá-lo, incentivá-lo. Mas na área da educação, presidenta Dilma, o Partido Verde, analisando o Plano Nacional da Educação recentemente aprovado no Congresso Nacional, definiu
3 áreas como prioritárias, daquelas 20 metas do Plano Nacional de Educação que a senhora conhece bem. Que é o 17, a meta 17, a meta 18 e a meta 20. A meta 20 é aquela que amplia os recursos para a educação em geral no Brasil, que nós devemos perseguir para que ela seja universalizada com qualidade. A meta 17 e 18 diz respeito aos salários dos professores e às carreiras dos professores. O Partido Verde acha que é muito importante investir na educação integral, na educação técnica, mas não existe uma educação de qualidade, como já provaram países como a Finlândia, como a Suécia, se o professor não for respeitado. Ele hoje ganha 2 salários mínimos. É, entre as profissões universitárias, o mais desprestigiado. Portanto, as metas 17 e 18 do Plano Nacional de Educação para o Partido Verde são as mais importantes. Queremos a expansão do ensino integral, do Pronatec, mas queremos que os professores sejam prestigiados, possam se dedicar ao trabalho dele, sabendo que a sua família também terá segurança. Ele terá uma carreira e poderá progredir nessa carreira. E com isso atrair personalidades de todos os jovens para essa carreira tão importante que é a carreira dos professores. Eu concordo com o senhor, candidato, que é muito importante valorizar o professor. Tanto é assim que nós enviamos e aprovamos no Congresso a lei que destina 75% dos royalties e 50% do petróleo, do pré-sal, para a educação. E isso eu acredito que vai ajudar a valorizar o professor. Concordo que não há educação de qualidade sem professores valorizados. Agora, gostaria de dizer que o Pronatec é um programa gratuito, feito e contempla 8 milhões de jovens. É uma parceria muito qualificada com o Sistema S e o governo federal, que voltou a investir em escolas técnicas. Eu fiz 204. Em relação ao pré-sal, nós temos uma divergência. Acho que esses royalties vão entrar por uma porta e sair pela janela, um prejuízo para a saúde dos brasileiros e do Brasil, porque isso vai significar mais petróleo e tem que vender mais petróleo. Vendendo mais petróleo é mais diesel e mais gasolina para envenenar todos nós nas nossas cidades e morrerem 1 por cada 1 milhão por causa esse royaltiezinho. Então vai entrar pelas portas do Fundo da Saúde e vai sair a qualidade de vida e a expectativa de vida das pessoas pela janela e pela porta principal do Sistema Único de Saúde. Eu vou insistir, para o Partido Verde, a educação é a prioridade, são a carreira nacional de base municipal para os nossos professores, para ter uma educação de qualidade do Amapá ao Rio Grande do Sul. Candidatos, obrigado. Pelo sorteio, quem faz a pergunta agora é a candidata Mariana Silva, que pode se aproximar aqui do púlpito. Candidata, a qual dos seus oponentes a senhora deseja fazer a pergunta? Ao pastor Everaldo. Pastor, por favor. Candidato pastor Everaldo, em função dos graves problemas de concentração de renda, de oportunidade de ensino digno, uma boa parte da nossa população vive em situação de pobreza. Os programas sociais como Bolsa Família e tantos outros são importantes. Como é a sua visão de programas sociais, considerando o Bolsa Família, que o governo diz que o outro candidato que ganhar vai acabar? Candidata Marina, eu tenho falado que ajudei como precursor do Bolsa Família a implantar no Rio de Janeiro o cheque cidadão. Naquela altura, nós atendíamos as famílias com a obrigatoriedade de que cada família colocasse as suas crianças nas escolas. Tinha que estar com a carteira de vacinação em dia e com a carteira escolar em dia, para poder aprender. Nosso objetivo era isso. E pude constatar, nas mais de 70% das primeiras famílias que receberam o cheque cidadão, o precursor do Bolsa Família, davam testemunho de que pela primeira vez puderam comprar um iogurte para os seus filhos, comprar um biscoito para as suas crianças. Então, eu acredito que o Bolsa Família não é patrimônio de um partido. Ele já vem, antes desse governo que está aí, já tinha o embrião e foi associado. Tem que dar os parabéns, que foi feito de uma maneira correta e agora as pessoas estão recebendo. Então, isso não é patrimônio. Eu tenho a minha experiência de vida, muitas das vezes, menino pobre, nascido na comunidade do Acari,
pude comer a melhor comida na escola pública, a merenda escolar. Então eu sei da necessidade de que é um programa social como Bolsa Família. Então tenho repetido que no nosso governo, ganhando esse governo a partir de 1º de janeiro, nós vamos ter condições de dar uma melhorada no Bolsa Família. Depois a gente continua. A minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser estendidos para alcançar a maior parte da população que ainda não foi alcançada. No caso do Bolsa Família, ainda faltam 4 milhões que estão no cadastro e não foram alcançados. E nós temos uma proposta que é de dar o 13º salário para aquelas pessoas que hoje recebem o Bolsa Família. Porque a pior coisa que tem é chegar no Natal e não ter como sequer dar uma ceia para o seu filho. Nós, no nosso governo, vamos dar o 13º salário para o Bolsa Família, que isso vai melhorar a condição de vida das pessoas. Continuando então, como eu estava falando, a necessidade de aprimorarmos. Eu acredito o seguinte, eu tive condições de aos 14 anos de idade, depois de ser camelô na feira, servente de pedreiro, e aos 14 anos fiz um concurso, passei para o Instituto de Seguro do Brasil, fui ser office boy, tive minha carteira assinada. Para mim, o melhor programa social é quando o beneficiário pode dizer assim, eu não preciso mais dele. Então temos que dar capacitação, capacitar para cada assistido possa ele ter a condição de ter a sua carteira assinada, receber o salário. No meu governo, nenhum brasileiro vai passar fome. Candidatos, obrigado pelo sorteio que foi realizado antes. Quem faz a pergunta agora é o candidato Eduardo Jorge. É a sua vez. A quem o senhor vai dirigir a pergunta, candidato? Levi Fidelis. O senhor tem que perguntar exatamente ao candidato Levi Fidelis, não tem outra alternativa. De acordo com a regra. Está atento.